Vamos propor essa seguinte questão. Uma carreta de 20 metros de comprimento demora 10 segundos para atravessar uma ponte de 180 metros de extensão. Determine a velocidade de escala média da carreta no percurso. Tranquilo, vamos lá. A questão nos dá importantes informações. Ela nos diz o seguinte, que existe uma carreta de comprimento, vou chamar de LC, de 20 metros, certo? Ela vai percorrer uma ponte, que eu vou chamar o comprimento da ponte de LP, que possui uma extensão de 180 metros. E ela faz todo esse percurso num tempo, vou chamar esse tempo de ΔT, de 10 segundos. Tudo bem? E a questão quer saber o seguinte, ele quer saber qual a sua velocidade média escalar para fazer esse percurso. Então vamos lá. Desenhando esse trajeto, temos o seguinte, temos aqui um caminhão com os seus 20 metros, ok? Vai atravessar uma ponte que possui uma extensão de 180 metros. Então vamos lá, vamos botar aqui as medidas, 180 metros. E o caminhão possui 20 metros, que seria o comprimento do caminhão, LC, e o comprimento da ponte, LP, ok? Vamos lá, ele quer saber a sua velocidade de escala média. Sabendo que a nossa velocidade de escala média ela é dada pelo movimento uniforme, temos a seguinte equação para tratar essa questão, que sua velocidade média escalar ela é dada pela variação do espaço pela variação do tempo. Notemos que a questão já nos forneceu o valor do tempo, certo? E também precisamos encontrar agora essa variação de espaço. Tomando como, a gente sabe que uma variação de espaço é dada por quê? É dada pela variação. Espaço é uma subtração de uma posição final menos uma posição inicial. Tudo bem? Que neste caso aqui, vamos tratar como um referencial, sendo esse ponto na traseira do caminhão. Ok? Com isso, temos a seguinte configuração. Temos que esse ponto que está no caminhão, ele vai precisar se deslocar para chegar ao final da ponte. Então, esse deslocamento ao final da ponte, esse ponto precisa percorrer todo esse trajeto até chegar ao final da ponte, ok? Então, precisamos saber o seguinte, tomando como sendo o nosso referencial, esse ponto zero como sendo o nosso espaço inicial, seria a nossa posição igual a zero, então vou dizer que S0 está na posição 0 metros, ok? E nosso S final vai ser a seguinte forma, temos aqui o caminhão, ele vai percorrer primeiro 20 metros, que vai ser o seu percurso, o seu tamanho, o seu trajeto, percorrendo aqui 1, 2, 3 até 20, depois vai começar a percorrer a ponte, certo? Ou seja, ele vai percorrer, ele só concluiu a passagem da ponte após passar a ponte toda. Ou seja, ele percorre 20 mais os 180 metros. Então, ao final, ele vai se encontrar numa posição, esse ponto A, esse ponto aqui em vermelho, aqui em destaque, ele vai percorrer quanto? Ele vai percorrer os 20 metros do caminhão mais os 180 metros da ponte, que isso nos dá um espaço final de 200 metros, certo? Com isso, nossa variação de espaço final vai ser o quê? Vai ser a posição final, que é 200 metros, menos a posição inicial, que está em 0 metros, certo? Que isso nos dá o seguinte, nos dá uma posição, uma variação de espaço de 200 metros. Com isso, temos já todos os valores, agora podemos calcular a nossa velocidade média. Substituindo essa equação na fórmula, temos a seguinte configuração. Temos que ΔS igual dividir por ΔT. Isso nos dá o quê? 200 metros dividido por 10 segundos. Que esse 10 segundos foi o tempo que o caminhão passou. Fazendo nossas seguintes simplificações, cortando os zeros, ficamos com a velocidade de 20 metros por segundo. Ok? Passando essa velocidade em metros por segundo para quilômetros por hora, podemos usar a relação de metros por segundo passando para quilômetros por hora
podemos multiplicar esse valor por 3,6, certo? Que nos dá um valor de 72 km por hora. Essas duas respostas são válidas no nosso entendimento de física.